Diz o Salmo 97, Or zarua latzadik, ulishrei lev simcha. A luz é semeada para as pessoas justas e para aquelas de bom coração. Começamos Yom Kippur. Serão 25 horas de reflexões, orações, encontros e jejum. Essa noite, costumamos dizer, com relação a Pesach, Manishtaná alayla zeh. O que essa noite é diferente das outras? Nessa noite, as coisas parecem estar fora do lugar. E estão. É de noite e nós nos envolvemos com o talit. Mas à noite não se usa talit. Pelo menos não normalmente. Os Sifrei Torá, os rolos da Torá, deveriam ficar no Aron HaKodesh, na Arca Sagrada, à noite. Mas hoje nós retiramos e expomos os nossos rolos da Torá, os nossos Sifrei Torá. Em seguida, nos expomos não diante de um, mas de dois tribunais, um celestial e outro terreno. Recebemos autorização para rezar com os transgressores. Por que no dia do perdão nós temos que rezar com os transgressores? Por que não rezar nessa noite com as pessoas justas e as pessoas de bom coração? Por um motivo. Porque para onde nós olharmos, para um lado, para o outro, para frente, para trás de onde nós estamos, só veremos transgressores, que por sua vez estão rezando conosco, com cada um de nós, porque nós também somos transgressores, cada um, cada uma de nós. Essa noite, como vocês sabem, também é conhecida como a noite do Kol Nidrei. Todos os votos. Para onde foram todos os votos? Nessa noite, devemos encarar a real, declarar que nós erramos nos nossos votos, na expectativa de sermos perdoados. Quem dera fosse simples assim, declarar que erramos nos nossos votos, e isso levasse à anulação e à correção das consequências desses votos. Só que as coisas são muito mais complicadas. Declarações de anulação de votos já eram criticadas há 1800 anos, na época da Mishnah. Os sábios do Talmud diziam que essas declarações de anulação de votos, abre aspas, citação direta do Talmud, voam pelo ar e não há nada que as sustente, porque elas não têm base na Torá. Andando um pouquinho mais para frente, no século IX, Rav Amram afirmava que o Kol Nidrei, a oração que começa com essa afirmação, todos os votos, Kol Nedarim, é um costume tolo, que não deve ser praticado. No século XIII ou XIV, uma obra rabínica medieval, de autor anônimo ou desconhecido, o Kolbo, dizia que era um erro recitar o Kol Nidrei e recomendava fortemente o seu cancelamento dos serviços religiosos do Yom Kippur. No século XIX, o movimento reformista na Alemanha concretamente retirou a letra do Kol Nidrei da liturgia do Yom Kippur. Mas, dada a popularidade dessa oração, manteve a melodia. E o Kol Nidrei, então, se tornou uma peça musical totalmente instrumental, sem letra. Mas 100 anos depois, em 1978, a letra do Kol Nidrei foi reintroduzida na melodia do Kol Nidrei nas comunidades judaicas liberais em todo o mundo. E assim, século após século, crítica após crítica, o Kol Nidrei continua sendo fundamental nas nossas tefilot, nas nossas orações. Qual será o segredo
da longevidade do Kol Nidrei. Segundo Rambam, segundo Maimônides, sábio do século XII, alguns ritos têm caráter simbólico e servem para impressionar as pessoas até a alma, a fim de levá-las ao quê? A fim de emocioná-las a ponto de levá-las a fazerem techuvá, a se arrependerem do caminho que elas estavam tomando. O Kol Nidrei é assim. Apesar dos rabinos de vários séculos terem dito, é uma oração tola, não rezem isso, é bobagem. É uma oração que impressiona, é uma oração que comove, é uma oração que leva às lágrimas, inclusive os Hazanim e as Hazaniot. Quem sabe o Kol Nidrei nos leve até o arrependimento. E por isso ele persiste. Pouco importa se o Kol Nidrei, na verdade, é uma declaração jurídica em aramaico, numa língua que pouco entendemos, e não exatamente uma prece religiosa, como imaginávamos. Pouco importa se não entendemos o Kol Nidrei com a razão, porque o Kol Nidrei não é razão, o Kol Nidrei é emoção. Mesmo sem entendermos direito o que ele diz, ele impressiona e chacoalha as nossas almas. A repetição fonética no final das palavras Kol Nidrei, Vesarei, Vechonamei, Vechinuyei, a dramaticidade musical, a imagem marcante da equipe litúrgica, cercada por pessoas vestidas com o talit, segurando o Sifrei Torá, com os outros Sifrei Torá por trás de nós. Tudo isso faz com que o Kol Nidrei dê um choque nos nossos corações, capaz de despertar a nossa alma para a longa e complexa jornada que nós temos pela frente. O Kol Nidrei convida cada um de vocês, cada um e cada uma, cada um de nós, a fazermos um autoexame da própria alma com os instrumentos do coração. O Kol Nidrei não persiste, portanto, porque a lei exige. O Kol Nidrei não fazia parte da liturgia do Yom Kippur. O Kol Nidrei passou a fazer parte e persiste por séculos e séculos, porque as pessoas exigem que ele esteja neste serviço. Porque esta oração as emociona, as toca e, quem sabe, faz com que elas possam se arrepender dos votos que elas fazem durante o ano. Não é pelas palavras, mas é pela pulsação, pela emoção, é pela catarse do Yom Kippur que nós seguimos rezando. Porque o perdão só ocorrerá no nível do sentir, mais do que do pensar. É a emoção, é o sentir que espalha e semeia a luz citada pelos Salmos. E se a luz, Orzaru ala tzadik, o lishrei lev simcha, se a luz é semeada para as pessoas justas e de bom coração, todas nós, bnei uvnot Adam, seres terrenos, podemos acolher essa luz e fazê-la germinar dentro de nós. E se nós somos transgressores e transgressoras, que ao longo desse Yom Kippur, possamos começar a nos transformar em pessoas justas e de bom coração. Que neste Yom Kippur, nós possamos, com o coração, perdoar, porque o perdão emociona. O perdão nos torna pessoas mais justas. O perdão faz bem ao coração. Yom HaKippurim Tov, Tzom Kal, aqueles que jejuam, que nós possamos seguir juntos por esse caminho da transgressão aos bons corações e às posturas retas e justas.